Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Silas Fernandes. Nós estamos dando sequência aqui no estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o nosso propósito é estudar o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, a visita dos magos, usando o método indutivo. A gente lê o texto, faz observações, depois interpreta o texto e, no final, aplica o texto na nossa vida, né? Observação, interpretação e aplicação. Esse é o terceiro vídeo, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, a visita dos magos. Então eu convido os irmãos para acompanhar a leitura comigo. O texto bíblico diz assim: a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa é a leitura do texto, e a oração que fazemos é que Deus, por meio do seu Espírito, nos ilumine a todos que estão assistindo esse vídeo, de forma que possamos entender, possamos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e aplicar esta palavra na nossa vida, no nosso comportamento, para sermos cristãos fiéis, obedientes a Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, então o método indutivo começa com perguntas de observação. Perguntas de observação também para incentivar a participação das pessoas. Esse vídeo é para ajudar nos pequenos grupos, né, que nós implantamos aqui na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa congregação, e também para abençoar outros irmãos que queiram adotar esse mesmo método. Então é um método participativo. As perguntas servem também para ajudar, para incentivar a participação das pessoas. Primeira pergunta: em qual cidade, em qual região Jesus nasceu? Em qual cidade Jesus nasceu? Resposta: Belém. Belém faz parte de qual região? Região da Judéia. Quantos magos do Oriente foram visitar Jesus? Provavelmente, quando você fizer essa pergunta, alguém vai falar 3 magos. Por quê? Porque há um costume na igreja, de um modo geral, de dizer que eram 3 magos. Mas o texto, aí eu coloquei verso 2, mas na verdade é verso 1, fala assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. Uns. Então o texto não indica a quantidade. Mas por que criou esse costume? Provavelmente por causa da quantidade dos presentes. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Mas o texto não fala quantos magos. E também o texto não fala que eram reis. A tradição fala 3 reis magos. Não, fala magos, uns magos do Oriente. Também não fala de qual país, de qual nação, né? Apenas que eram do Oriente. Outra pergunta: qual foi o título que os magos usaram em relação a Jesus? Quando eles chegam lá em Jerusalém, qual é o título que eles usam? Está aí no verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então o título que eles usam é rei dos judeus. Como será que eles sabiam que aquele menino, né, era o rei dos judeus? Qual foi o sinal do nascimento de Jesus que atraiu os magos? Eles saíram do Oriente, foram a pé, andando, né, passando por regiões desérticas.
Qual foi o sinal que os atraiu? Verso 2. Eles mesmos falam, porque vimos a sua estrela no Oriente. Porque vimos a sua estrela. Então o sinal que os atraiu foi uma estrela. Qual era o objetivo dos magos? Por que eles estavam lá em Jerusalém? Por que eles saíram da terra deles? Por que eles estavam naquela busca? Né? O que eles queriam? Verso 2, a parte final. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Para adorá-lo. Então o objetivo deles era encontrar o Rei dos Judeus, o Messias, o Cristo, e adorá-lo. Adorar. Então o objetivo era adoração. Adoração. E não vantagem pessoal. Né? Eles não queriam ganhar nada, eles queriam reconhecer, eles queriam adorar. Outra pergunta. Qual versículo ensina que Jesus seria um rei conforme o ideal davídico? Um rei pastor. Então tem um versículo aqui que dá essa indicação, que Jesus ele seria rei, mas um rei diferente. Um rei pastor, como Davi tinha sido. É o verso 6. É a citação da profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então, o guia que há de apacentar. Então, é o verso 6 que dá essa indicação que esse rei seria diferente. Seria um rei pastor, um rei guia, como um pastor que dá a direção, que guia as suas ovelhas, né, para os melhores caminhos, para os melhores lugares. Enquanto os magos queriam adorar, como ficaram Herodes e toda Jerusalém? Então, os magos queriam adorar, esse era o objetivo. E como que Herodes ficou, como que toda Jerusalém ficou? Verso 3 diz, e tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Você vê a diferença? Os magos entusiasmados para adorar o rei dos judeus. Herodes e toda Jerusalém ficam alarmados. Porque Herodes, os principais sacerdotes e os escribas sabiam que o Cristo nasceria em Belém. O texto, quando Herodes pergunta, aqui está corrigindo aqui, na verdade quem sabiam eram os sacerdotes e os escribas, né? Herodes pergunta para eles onde que o Cristo deveria nascer. Eles respondem corretamente. No verso 5 e no verso 6, no verso 5, ó, em Belém da Judéia, responderam eles. Quer dizer, eles tinham conhecimento, eles sabiam que era em Belém, realmente era em Belém. Por que eles sabiam, né? Porque tinha uma profecia, tinha uma profecia, que é a profecia de Miqueias 5:2. E os sacerdotes e os escribas, eles tinham o conhecimento dessa profecia que indicava a pequena cidade de Belém como a cidade onde nasceria o Messias, ou o Cristo. Mais perguntas de observação. Quem enviou os magos de Jerusalém a Belém? Então os magos foram para Jerusalém e de Jerusalém eles foram encaminhados para aquela cidade, pequena cidade que era Belém. Quem que os encaminhou de Jerusalém para lá? Verso 8 diz, né? E enviando-os a Belém, é uma referência a Herodes. Então Herodes que enviou os magos de Jerusalém para Belém. Qual foi a estratégia de Herodes ao enviar os magos? Então, o texto diz que Herodes mandou os magos, para os magos procurarem Jesus, e depois que encontrassem, eles deveriam relatar a Herodes, porque Herodes disse que queria também adorar o menino. Mas mais para frente a gente sabe que a intenção dele nunca foi essa, né? Ele queria era matar Jesus. Outra pergunta, Herodes ou os principais sacerdotes ou os escribas acompanharam os magos até a casa onde Jesus estava? Isso é uma pergunta que eu considero interessante, porque Belém está a 10 quilômetros de Jerusalém, ou seja, bem perto, ao sul de Jerusalém. Os sacerdotes sabiam que Belém era a cidade, os escribas também sabiam, e Herodes também ficou sabendo, porque eles falaram para Herodes. E mesmo assim, eles não acompanharam os magos. Os magos foram sozinhos para Belém procurar Jesus. Eles não acompanharam. O verso 8 diz que só os magos que foram. Os sacerdotes, os escribas e Herodes ficaram lá em Jerusalém. Qual foi a reação dos magos quando a estrela parou sobre o local onde estava o menino Jesus? O verso 10. Qual foi a reação? Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Grande e intenso júbilo.
O que os magos fizeram quando viram o menino Jesus? Agora o verso 11. Quando eles viram o menino Jesus, o que eles fizeram? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que eles fizeram? Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles se prostraram, se ajoelharam diante do menino Jesus, o adoraram e o presentearam, né, com ouro, incenso e mirra. Verso 11. Outra pergunta, eles adoraram a mãe de Jesus também? O verso 11 indica que eles adoraram apenas Jesus. Como Deus frustrou o plano maligno de Herodes? Então Herodes estava planejando descobrir onde Jesus estava e depois assassiná-lo. E como que Deus frustrou esse plano? Está aí no verso 12, né? Divina advertência, ó, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então eles tiveram um sonho e foram orientados a voltar para o Oriente, passando por outro caminho e não por Jerusalém, onde Herodes estava. Foi a forma que Deus usou para frustrar o plano maligno de Herodes. Agora, irmãos, nós podemos entrar na segunda etapa do método indutivo, que é a parte da interpretação, o significado para as pessoas daquela época em que o texto foi escrito. A atitude dos magos representou um reconhecimento da realeza de Jesus também por pessoas de outras nações? Vou repetir essa pergunta aqui, ó. A atitude dos magos representou um reconhecimento da realeza de Jesus também por pessoas de outras nações? Para responder, nós temos que considerar, né, os magos, eles não eram judeus, não eram hebreus, não eram israelitas, eles eram do Oriente, eles eram de outras nações. E eles chegam perguntando onde está o rei dos judeus. Quando eles encontram o rei dos judeus, eles entregam presentes para Jesus, que eram presentes normalmente dados a reis, ouro, incenso e mirra. Então, fazendo a interpretação completa de toda a história, sim, esses magos representaram outras nações que estavam reconhecendo Jesus como rei, reconhecendo a realeza de Jesus. Mesmo que o povo de Deus, os judeus, na época não reconhecessem Jesus como rei, pessoas de outras nações foram levantadas por Deus para fazer esse público reconhecimento. As pessoas do povo de Deus, aquelas que sabiam que Jesus nasceria em Belém, comportaram-se da mesma forma que os magos? Não. Então, os sacerdotes, os escribas e Herodes, eles não se comportaram da mesma forma. Só os magos foram a Belém procurar Jesus, né? Os outros ficaram em Jerusalém. A gente não sabe o motivo exato, se eles não acreditaram naquela profecia, não acreditaram nos magos, né? Se não acreditaram que aquela profecia iria se cumprir um dia, mas o fato é que os magos foram a Belém e tiveram aquela experiência, né, de adorar o Senhor Jesus Cristo. E já as pessoas do povo de Deus que pertenciam a Israel, que tinham conhecimento do Antigo Testamento, elas não tiveram esse privilégio. Outra pergunta, será que os poderosos e religiosos da época estavam com medo de perder privilégios com o nascimento do rei Jesus, do rei dos judeus? Aqui, Herodes, os sacerdotes, os escribas, eles estavam preocupados em perder autoridade, perder influência, sofrer algum prejuízo na questão de status com o nascimento do rei dos judeus? Essa é uma pergunta que nós devemos responder afirmativamente. Sim, eles estavam preocupados, né? Por isso que eles ficaram alarmados, né? Qual seria a reação do povo com aquela notícia do nascimento do Messias? Ainda na questão da interpretação, nós podemos ver aqui nessa história da visita dos magos, reconhecer aqui três tipos de pessoas. Então, e a pergunta é, nessa história vemos três tipos de pessoas? Sim, qual que é o primeiro tipo de pessoa que nós vemos nessa história? É o tipo representado pelos magos, que é o tipo de pessoa que tem conhecimento da existência de Jesus e faz o que é necessário para adorar e servir Jesus. Então os magos, eles tinham conhecimento, eles conheciam profecias antigas sobre uma estrela, eles seguiram aquele conhecimento, eles indagaram, eles descobriram que era em Belém e eles foram até Belém e encontraram Jesus, o adoraram e o serviram com seus presentes. Esse é um tipo de pessoa. O outro tipo é o tipo da pessoa que tem o conhecimento, mas não faz nada.
que aqui é representado pelos principais sacerdotes e os escribas. Então eles tinham conhecimento teórico, formal do Antigo Testamento, conheciam a profecia, sabiam que deveria nascer em Belém, mas ficaram lá em Jerusalém, não foram a Belém confirmar, não foram a Belém adorar, não foram a Belém servir a Jesus. E o terceiro tipo é o tipo que tem o conhecimento e tenta usar o conhecimento, ou usa o conhecimento, para fazer mal a Jesus. Então Herodes, ele recebeu o conhecimento quando os sacerdotes e escribas falaram para ele: ó Herodes, tem que nascer em Belém. Então ele teve o conhecimento, ele sabia que era lá, mas ele tenta usar esse conhecimento para fazer o mal a Jesus, para matar Jesus. Então aqui a gente vê realmente que essa história, ela nos mostra três tipos de pessoas, né? Perguntas de aplicação. O que esse texto nos ensina hoje? Essa é a terceira parte do método indutivo, né? Para colocar em prática. Então nós já observamos, já interpretamos, agora nós podemos fazer essas perguntas. E o que essa palavra me ensina hoje, me mostra hoje, o que eu tenho que fazer nesse sentido? Pergunta: você tem conhecimento de que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Então, no seu pequeno grupo, lá no culto familiar, na sua casa, com a sua família, você pode fazer essa pergunta. Você está liderando, né, o seu pequeno grupo, você fala: irmãos, você tem conhecimento de que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Provavelmente a maioria, todos vão responder: sim, eu tenho esse conhecimento. E aí você complementa: como você tem usado esse conhecimento? Como os magos, como os principais sacerdotes e escribas ou como Herodes? Né? Como você tem colocado em prática esse conhecimento? Os magos tinham conhecimento e fizeram tudo para adorar. Os principais sacerdotes e escribas tinham conhecimento e não fizeram nada. E Herodes tinha um conhecimento e tentou fazer o mal. Como você tem usado o seu conhecimento da existência do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo? Outra pergunta de aplicação. Como os magos, você se alegra com grande e intenso júbilo na presença de Jesus? Quando eles chegaram na presença de Jesus, o texto é claro, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. E você, e eu, e nós temos nos comportado, nos alegrado assim, na presença de Jesus? E a outra pergunta, a última pergunta: como os magos, quais presentes você pode dar a Jesus como forma de gratidão ao que ele fez, faz e fará? Os magos deram ouro, incenso e mirra. Adoraram, se prostraram. O que eu posso dar para Jesus hoje? O que você pode dar para Jesus? Coloquei algumas respostas aqui, só como exemplo. Por exemplo, eu posso ceder a minha casa para ser um pequeno grupo. Eu posso oferecer a Jesus parte do meu tempo, do meu trabalho, da força das minhas mãos, os meus talentos, a minha voz, os meus recursos materiais. Eu posso investir na propagação do reino de Deus. Eu posso fazer parcerias com missionários que estão em todos os países do mundo pregando o evangelho. Então tem várias formas de presentear Jesus, de fazer como os magos fizeram lá no passado, né? De demonstrar gratidão a Cristo, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá? Então nós chegamos ao fim aqui, irmãos, desse bloco aqui do capítulo 2, né, do verso 1 ao verso 12. Que Deus possa abençoar os irmãos, que este estudo seja bênção na vida de cada um e que Deus permita que possamos prosseguir nesse estudo do livro de Mateus. E todos estão convidados a participar conosco.